Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e neste sábado, se é véspera de jogo do Santos, vocês já sabem, é dia de pré-jogo aqui no nosso canal e a partir de agora vou te contar tudo o que você precisa saber de Santos e Novo Horizontino e Santos que se enfrentam neste domingo, 4 horas da tarde, o horário nobre do futebol brasileiro. Jogo único, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Restam 8 equipes após a conclusão da primeira fase e agora perdeu, tá fora. Apenas mata. O Novo Horizontino terminou a primeira fase na liderança, primeira posição, e o Santos se classificou com a pior campanha. Qual a vantagem do Novo Horizontino? Se empatar, eles avançam? Negativo. A vantagem deles é jogar o jogo único na sua casa. O jogo ocorre no estádio Jorge Ismael de Biase, popularmente conhecido como Jorjão. Se houver empate, a vaga na semifinal será definida nos pênaltis. Então vamos falar tudo sobre esse jogo muito importante de Campeonato Paulista. O Santos que busca uma taça para encerrar o jejum que ocorre desde 2016, tá bom? Peço para que você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, comente, compartilhe, hype o nosso vídeo, considere tornar-se membro do nosso canal, tá bom? Alguns recados, o primeiro deles, um agradecimento. Nós, na noite de ontem, sexta-feira, ultrapassamos a casa dos 17 mil inscritos, eu estou muito feliz com isso, e agora a nossa próxima meta são 20 mil inscritos, e eu conto com o seu engajamento, com a sua participação. Esse é o recado número 1. Recado número 2, demorou, mas chegou. Amanhã, a nossa temporada de lives pós-jogo estão de volta, depois de uma breve interrupção, por conta de problemas particulares que tive, voltaremos amanhã. E se nós conseguirmos, se tudo conspirar como eu gostaria, amanhã mesmo eu vou sortear uma camisa oficial do Santos para você, inscrito do nosso canal, você pode ganhar de graça, não paga nada. A camisa vai dobradinha e cheirosinha aí para tua casa, tá bom? E o terceiro recado, vocês estão vendo que eu não estou no meu ambiente natural, no meu estúdio. Neste momento estou no interior de Minas Gerais, aqui com a minha esposa. E trouxe todos a parafernália, que estou totalmente paramentado para gravar para vocês, mas veja que não temos nada de excepcional, e é por isso também que eu estou muito próximo da câmera, porque tem um balcãozinho aqui que foi onde coube o notebook, então se a iluminação não estiver das melhores, e se a imagem tiver com alguma qualidade inferior à tradicional, peço que você releve, tá bom? Aliás, deixa eu pegar aqui só meu caderno, vai sem corte mesmo, viu, gente? Porque a minha colinha tá ali nesse caderno. Opa, tá aqui, ó. Jornalista que não tem um caderninho de notas com as suas anotações não é jornalista, tá bom? Então vamos lá, gente. Você já sabe o horário e o dia. Domingo, 4 horas da tarde, no Jorjão, o estádio. Onde transmite esse jogo, André? Onde é que eu posso assistir? TNT Sports e também na HBO Max. E o pós-jogo, onde é? Canal Filho de Peixe, live, porque aqui, neste canal, o torcedor do Santos tem vez e voz. E quem apita? Ele, Flávio Rodrigues de Souza. E uma curiosidade para você, o Santos teve 3 vitórias na primeira fase. Em 2 delas, o árbitro era o Flávio Rodrigues de Souza. Ele apitou Santos 2, Novo Horizontino 1 na primeira rodada, apitou Santos também 2, Noroeste 1 na penúltima rodada. Então, digamos que o Flávio Rodrigues de Souza costuma trazer sorte para o Santos e eu espero que assim continue, tá bom? Notícias do Santos antes do campinho. A boa notícia é que o departamento médico santista está totalmente esvaziado. Adonis Frias, que estava com problema na panturrilha, e o Zé Rafael, que estava com um problema de tendinite patelar no joelho, treinaram normalmente nos últimos 3 dias e estão entre os relacionados. Eu vou passar a lista de relacionados já já. Outra boa notícia, o Neymar foi liberado para atuar por mais de 45 minutos, o que mostra que ele será titular. Daqui a pouco eu venho com o campinho, tá bom? Novo Horizontino, por sua vez, né? Eventualmente você que é torcedor do Novo Horizontino está vendo esse vídeo. O zagueiro Patrick cumpriu suspensão no jogo anterior contra o Red Bull Bragantino e agora volta a ficar à disposição, mas o técnico Anderson Moreira não poderá contar com os seguintes jogadores: Marlon, com uma lesão no joelho, assim como o Arthur, que teve um problema de ligamento cruzado anterior, o popular LCA,
O zagueiro Renato Palme está com estiramento na coxa e também o Hector, meio-campista, está com outra lesão na coxa. Novo Horizontino, líder da primeira fase, com uma campanha de 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Santos, por sua vez, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Tá bom, gente? Antes, eu vou chamar agora aqui a lista de relacionados do Santos, porque nós temos novidades nessa lista de relacionados, tá bom? Vamos lá, olha só. Lista de relacionados do Santos para esse jogo. Os goleiros Gabriel Brazão, Diógenes e o jovem João Pedro. Os laterais direitos Igor Vinícius e Mike. Os laterais esquerdos Escobar e Vinícius Lira. Apenas 3 zagueiros. Adonis Frias, Luan Pérez e Zé Ivaldo. Nada de João Basso, nada de Alexis Duarte e, infelizmente, nada do garoto Ananias. Meio-campistas, William Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo, João Schmidt, Gustavinho, o Gustavo Henrique e o Zé Rafael. Nada de Rincon. Atacantes, ou melhor, meias, tá? Ali eram volantes, meias. Neymar, Barreal, Rollaser e Miguelito. E no ataque, Gabigol, Rony, Moisés, Tassiano, Robinho Júnior. Nada de Nadson, nada de Matheus Xavier e agora um momento de celebração. Nada de Lautaro. Eu ouvi um amém? Eu ouvi um amém? Andam dizendo por aí que o Santos vai devolver o Lautaro para o Cruzeiro. Eu só acredito vendo. Mas esses são os relacionados do Santos. Tá bom, gente? Agora, dito tudo isso, você já sabe quando rola a bola, onde assistir, quem apita, quais os relacionados, jogadores que estão de volta, lista de relacionados. Agora é hora do quê? Do nosso tradicional campinho, né? Vídeo improvisado, mas o esqueleto dos nossos vídeos seguem os mesmos. Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui e nós vamos para o campinho. Enquanto isso, enquanto carrega o campinho, deixa o seu like aí, tá bom? É muito importante que você deixe o seu like. Estamos caminhando agora rumo aos 20 mil inscritos. Muito obrigado pelo seu apoio e por apostar no meu trabalho. O céu é o limite, tá bom, gente? Vamos lá. André, por que o campinho do Santos está cheio de mancha azul? Porque, segundo informações do jornalista Lucas Barros, o técnico Juan Pablo Vojvoda prepara 6 mudanças no time titular na comparação com a equipe que jogou contra o Velo Clube na goleada por 6-0. Quais são as mudanças? O Mike dá lugar ao Igor Vinícius, o Zé Ivaldo dá lugar ao Adonis Frias, o Vinícius Lira, infelizmente, dá lugar ao Escobar, o Gabriel Bontempo dá lugar ao seu xará Gabriel Menino, o atacante Moisés dá lugar ao Rony, o atacante Tassiano dá lugar ao camisa 10 Neymar Júnior. Sendo assim, o Santos Futebol Clube deve ir a campo com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, William Arão, Gabriel Menino e Neymar, Rony, Barreal e no comando de ataque Gabigol. Santos com força máxima, departamento médico zerado. O Novo Horizontino, por sua vez, deve ir a campo com Jordi, Alvarinho, Dantas, Patrick e Mike na lateral esquerda, Oyama, Leonaldi e o talentoso e muito bom jogador Rômulo com a camisa 10, Tavinho, que salvo o melhor juízo, fez o gol do Novo Horizontino na Vila Belmiro, aberto pela direita, o lateral esquerdo, que joga mais avançado, Maicon Jesus, pelo lado esquerdo de campo, e o experiente atacante Robson, com passagens por São Paulo, Fortaleza e Curitiba, no comando de ataque. Tá bom, gente? Então, é isso que o Santos tem de prováveis escalações, e também do Novo Horizontino, claro. E aqui o que a gente vê, né? O Vojvoda claramente optando por escalar um time de operários. E o que eu quero dizer com isso? Será a primeira vez que Gabriel e Neymar jogarão juntos, né? Então, para isso, a gente sabe que o Neymar e o Gabriel são as estrelas da companhia. Opa, cliquei errado aqui, vocês me desculpem. Gabriel e Neymar são as estrelas da companhia. Quando o Novo Horizontino tiver a bola, o Neymar e o Gabriel vão ficar mais à frente aqui e o Santos vai ter 8 jogadores correndo para trás. E para que você possa compensar o Neymar e o Gabriel sendo poupados, você precisa de carregadores de piano. E é claramente isso que o Vojvoda está apostando. Ele aposta no Rony, que recompõe muito bem, ele aposta no Barreal, que é fundamental para trazer equilíbrio defensivo para o Igor Vinícius, ele aposta talvez no Gabriel Menino, que na avaliação do Vojvoda e de muitos torcedores do Santos, tá? Eu não concordo exatamente, mas eu respeito.
o Gabriel Menino, que tem um comportamento sem bola defensivo melhor do que o do Gabriel Bontempo, por exemplo, e o próprio Escobar, que é mais defensivo do que o Vinícius Lira, ainda que eu defenda a escalação do Lira, porque ele ajuda o Santos na bola aérea defensiva, que é uma das principais fragilidades do Escobar. A diferença de estatura entre eles é gritante. O Escobar é muito fraco na bola aérea defensiva e o Vinícius Lira poderia ajudar, ainda que o Novo Horizontino, né, já não seja mais aquele time que, sob o comando do Eduardo Batista, tinha 3 zagueiros, todos eles muito altos. Mas ainda assim, a gente sabe que a bola aérea defensiva do Santos é bastante ruim, mas a gente torce para que o Vojvoda, que teve 4 dias de trabalho tático, quarta, quinta, sexta e neste sábado, tenha conseguido fazer os ajustes necessários. Então, claramente, o Vojvoda aqui está apostando em 8 jogadores que vão se matar quando o Santos não tiver a bola, para que quando o Santos recupere a bola, a gente possa ter Neymar e Gabriel preservados para mostrarem todo o seu talento. A grande curiosidade que eu tenho é a seguinte, né, gente? Como é que vai funcionar o comportamento do Santos? Porque em alguns jogos nós vimos o Rony saindo da esquerda para formar uma dupla com o Gabigol. Contra o Noroeste, por exemplo, o Rony foi um falso ponta esquerda. Ele, na escalação, parecia ser um ponta, mas ele vinha toda hora por dentro para deixar esse corredor para o Vinícius Lira. Porque vocês sabem que o Santos ataca assim, ó. Fica uma linha de 3 com o Ilharão aqui, o Igor Vinícius espeta de um lado, o Barreal vem um pouquinho para dentro, o lateral, né, quando é o Vinícius Lira, tem bastante liberdade por aqui, e você fica com mais um jogador de meio de campo aqui, né, e o Gabriel flutuando por aqui. É uma espécie de 3-2-5, né? Então, às vezes, o próprio um dos laterais do Santos vem construir por dentro, e aí fica 3, 2 e essa linha de 5, tá? Isso acontece bastante. Só que a gente sabe que o Neymar, ele gosta muito de circular por essa faixa do campo que está aqui. Então, será que o Neymar vai ser uma espécie de meia esquerda e o Rony vai formar dupla com o Gabriel? Para o Neymar armar, ser o armador para Rony e Gabriel? Ou será que o Neymar vai jogar na faixa central e o Rony vai ser esse ponta esquerda, né, para fazer jogada de linha de fundo, para eventualmente entrar no facão quando o Neymar lançá-lo? Né? Como é que vai ser essa disposição do Santos? Porque a gente sabe que o Escobar não tem o mesmo cacuete ofensivo, essa mesma veia ofensiva que tem o Vinícius Lira. Do lado direito, a gente sabe como é que é. O Barreal é um meia que muitas das vezes até se preserva um pouquinho mais para deixar o Igor Vinícius quase como um ponta direita, e aí o Barreal faz a cobertura. Mas, então essa é a minha curiosidade para ver como que o Santos vai se comportar quando não tem a bola. E aí, só para fechar o vídeo, é um mix de sentimentos que eu tenho aqui nesse momento, né? Que é o seguinte, eu acho que o Vojvoda faz bem em montar um time para potencializar os 2 melhores jogadores dele, que são Neymar e Gabriel, mas para isso a gente vê que o Miguelito e o Bontempo saem do time, e isso faz com que a gente lamente um pouco, mas tem o outro lado da moeda, que é o seguinte, se o Santos tem problemas defensivos, e de fato os tem, faltam zagueiros, o Santos não vai conseguir inscrever o Christian Oliva para o Campeonato Paulista, tá, gente? A janela fechou agora nessa sexta-feira, o rapaz não foi inscrito por causa do transfer ban, então mesmo que o Santos elimine o Novo Horizontino, o Christian Oliva infelizmente não vai poder jogar a semifinal, ele só vai poder jogar no Campeonato Brasileiro contra o Vasco, se o Santos conseguir derrubar o transfer ban. Então os problemas defensivos, eles existem aos montes, o Santos vai com 3 zagueiros para esse jogo, não por falta de opção confiável, mas ofensivamente agora com Rony, a chegada do Moisés, com a boa fase do Tassiano, com o retorno do Neymar, o Santos ganha opções ofensivas. E é bom também que você tenha opção no banco de reservas. Então no segundo tempo pode entrar o Miguel, pode entrar o Tassiano, pode entrar o próprio Bontempo. Então o Santos vai tendo opções, mas eu fico meio dividido porque, em que pese o fato de eu entender que é importante você ter banco, porque é melhor entrar o Bontempo, o Miguelito e o Tassiano do que entrar Lautaro, Rincon e companhia limitada, mas eu fico dividido porque sempre são os meninos da Vila que são preteridos do time titular. E cá entre nós, né, gente? Não há nenhum motivo, e aqui não é uma crítica ao Vojvoda, tá? Mas analisando o desempenho dentro de campo, não há motivo para tirar o Miguelito e o Bontempo do time. Eles são os melhores jogadores do Santos de linha até aqui, nesse ano de 2026. Mas
que o Neymar, o Gabigol, o Rony e o Barreal juntos possam fazer um bom primeiro tempo e, se precisarem serem substituídos, que o Miguelito e o Bom Tempo entrem, mantendo o nível do time, porque eu acho que é muito mais fácil você manter o desempenho, a entrega com estes meninos entrando, do que entrar o Lautaro, que felizmente não está relacionado. Isso é um milagre a ser celebrado. Beleza, gente? Vídeo improvisado, mas gravado mesmo assim. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe. E não se esqueça que amanhã nós temos um encontro marcado por volta das 18 horas com a nossa live pós-jogo. Tomara que seja com vitória do Santos e classificação, para que o sorteio da camisa oficial do Santos seja alegre. Tá bom, gente? A gente se encontra amanhã e desejo para você uma ótima noite de sábado. Se cuide, fique com Deus, um abraço e até mais.